Meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero louvar e glorificar a Deus pela vida do pastor Ronaldo, juntamente com o pastor Marcos, pastor Juan, e os homens que se congregam aqui nesta igreja, e a todos os pastores presentes de outras cidades e regiões, bem como os amados irmãos e as mulheres presentes neste dia para a gente ministrar e também ouvir a bendita palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar maravilhosamente. Eu quero convidar os amados irmãos para abrirem comigo a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios. No capítulo de número 5, nós vamos ler os versos 22 até o verso de número 33. Nós começamos a série de ministrações ontem à noite, onde tivemos um encontro de casais na área externa da igreja, e nós iniciamos trabalhando a temática amando a esposa como Cristo amou a igreja. E como nós estamos trabalhando nesta passagem, nós vamos continuar sequenciando até amanhã pela manhã. E à noite, no domingo, com o favor de Deus, estaremos ministrando num texto do Antigo Testamento. Nós vamos ler agora a palavra do Senhor. As mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mulher, e se unirá, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Que o Senhor nos abençoe grandemente com a exposição da sua bendita e poderosa palavra. A Ele seja a honra, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus amados irmãos, nós recebemos uma temática amando a esposa como Cristo amou a igreja. E ontem, no encontro com os casais da igreja, nós trabalhamos um primeiro ponto e ficamos de sequenciar. Então teremos a continuidade hoje e amanhã pela manhã.
Então, ontem nós trabalhamos e expomos a temática amando a esposa como Cristo amou a igreja, e como nós podemos perceber e ver o amor de Cristo para com a sua igreja, e assim nós, homens, também amarmos nossas esposas. Nós trabalhamos a temática que a autoridade de Cristo sobre a igreja é uma expressão de amor de Cristo sobre a igreja. Então, se a gente ama as nossas esposas, nós devemos evidenciar isto, exercendo autoridade sobre ela e sobre a nossa casa. E a base para esse primeiro ponto, nós trabalhamos os versículos 22 até o verso 24, que nos diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, se nós realmente amamos nossas esposas, nós devemos demonstrar isto. Como Cristo ama a sua igreja, demonstra esse amor, exercendo autoridade sobre a sua igreja. Quem manda na igreja de Cristo é Ele mesmo, Ele é o cabeça da igreja. Então, se nós amamos nossas esposas, devemos exercer autoridade sobre ela e sobre a nossa casa. Fora isto, por mais que você diga que ame sua esposa e ama sua família, acaba sendo apenas uma questão de expressão e de discurso, sem fundamento bíblico prático. Então, nós precisamos reavaliar este conceito de amor, porque amar de fato e de verdade é obedecer aos mandamentos do Mestre. Então, Cristo ama a igreja e Ele exerce a sua autoridade sobre ela. Então, nós amamos nossas esposas, amamos nossas famílias, então devemos exercer autoridade sobre ambos. Então, nós vamos agora desenvolver um segundo ponto: amando a esposa como Cristo amou a igreja, cuidando de Cristo, ou o cuidado de Cristo sobre a sua igreja. Então, meus amados, nós devemos cuidar das nossas esposas, devemos cuidar da nossa família. Esta é a segunda expressão de amor que nós devemos ter para com as nossas esposas e para com as nossas famílias. Observemos bem os versículos de número 25 e 28. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Verso 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. E observemos o verso 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Se nós realmente amamos nossas esposas e amamos nossas famílias, nós devemos cuidar de ambos. Assim como Cristo cuida da sua igreja, nós devemos também, baseado no cuidado de Cristo para com a sua igreja, cuidar das nossas esposas e cuidarmos também dos nossos filhos e da nossa família. Se Cristo, meus amados, continua cuidando, devemos também, como homens bíblicos, homens separados por Deus, fundamentados na palavra, como homens de família, pastores de família, nós devemos também cuidar das nossas famílias, das nossas esposas, dos nossos filhos. Surge a pergunta então: como Cristo demonstrou e ainda demonstra amor e cuidado por sua igreja? A resposta nós encontramos nos versos 25 ao verso de número 30. Vamos ler pelo menos alguns versos, algumas partes. O verso 25
diz assim: e a si mesmo se entregou por ela. A palavra nos diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O verso 26, para que a santificasse. Verso 26, por meio da lavagem de água pela palavra. Verso 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Nesses versos nós podemos observar o cuidado de Cristo com a sua igreja e entendermos que aqui também se constituem mandamentos para cuidarmos das nossas famílias e exercermos o nosso sacerdócio, o nosso pastoreio no lar e na família. O amor e cuidado de Cristo por sua igreja envolve a salvação, e a si mesmo se entregou por ela, a santificação, para que a santificasse, o sacramento do batismo, por meio da lavagem de água pela palavra, e o preparo diário para o céu de glória, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E o verso 29, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Por isso, meus amados, o marido que verdadeiramente ama a sua esposa, pastoreia a sua família, ele cuida da sua casa, e ele faz isto diariamente. Ele é o pastor da sua família, ele pastoreia a sua família, a sua esposa e os seus filhos estão debaixo dos seus cuidados, ele exerce autoridade sobre a sua casa, ele é um referencial de autoridade bíblica, de homem viril, de homem de fato e de verdade, fundamentado nas Escrituras para reger a sua casa. Ele arruma a sua casa e traz a igreja. Ele prepara a sua família para ouvir a bendita exposição da palavra. Ele não negocia os princípios bíblicos. Ele não negocia o sacerdócio, o pastoreio da sua casa, da sua família. A sua família está debaixo da autoridade dele, e a autoridade dele não se constitui como fundamento na pessoa dele, senão em Cristo. E a base para o exercício dessa autoridade e desse cuidado familiar, nada mais, nada menos do que o cuidado de Cristo por sua igreja, do que a autoridade de Cristo sobre a sua igreja. Então, a nossa responsabilidade, meus amados irmãos, homens aqui presentes, ela pesa, ela é uma função fundamental, não somente para o bom andamento da família, mas para o bom andamento da igreja e para o bom andamento da própria sociedade. É fundamental, meus amados, nós entendermos isto e exercermos nossa função nos dias de hoje. Nós não podemos negligenciar o nosso papel como pastores da família. A igreja atual necessita de homens de Deus, homens piedosos e amantes da palavra. As mulheres precisam de homens bíblicos, homens que amem suas esposas como Cristo amou e continua amando a sua igreja. Nossos filhos carecem de pais que externem diariamente a pessoa de Cristo no dia a dia da vida, dentro da sua casa, no seu trabalho, dentro da igreja, na sociedade, na vizinhança. Precisamos de lares, meus amados irmãos, cheios de Cristo, que exalem o perfume do Mestre. Carecemos de homens de família, de pastores de família.
Você é um pastor de família, você pastoreia a sua casa, a sua esposa, seus filhos podem testificar a quem quer que seja que realmente o pai, a figura masculina dentro de casa, pastoreia de fato e de verdade a família, ou existe um buraco, uma lacuna, um vale, existe uma separação, um bloqueio. Se você não está exercendo esse sacerdócio no seu lar, sua família sofre, sua esposa sofre, seus filhos sofrem, e Cristo acaba por não reinar na sua residência. Seus filhos são separados do pastoreio de Cristo. Sua esposa não recebe a autoridade do mestre, porque ela obedece o marido, porque ela está submissa a Cristo, mas ela não contempla Cristo na vida do marido. Então a família está desamparada, ela está sem Cristo, sem pastoreio. E quem deve pastorear? Não, minha família é pastoreada pelo pastor Ronaldo, pelo pastor Marcos, pelo pastor Juan. Isso é bom, lógico, mas dentro do lar eles não estão lá. Somos nós, homens. Você, homem, você, pai, que tem que pastorear a sua família. Essa função Deus não delegou a outros, senão a você, a nós mesmos. Essa conferência busca resgatar estes princípios, estes valores, para que tenhamos um ministério de homens mais fortes, mais bíblicos, mais viris, mais presentes, onde o homem chega, a realidade muda, porque ali há uma figura masculina, homens que estão prontos para defender a causa do reino, para defender a sua família, para defender a sua propriedade, para defender, meus amados, a igreja, para defender o reino, para defender a cidade, para defender o estado, para defender a nação. São estes homens patriotas, que são cidadãos do reino celestial e terreal. Então esses homens, quando convocados, devem marcar presença, porque estão debaixo do comando do rei. E as suas famílias agradecem, porque tem uma figura de um homem, de fato, de verdade, bíblico. Meus amados, esses valores não podem ficar para trás. E uma sociedade, a sociedade aqui de Presidente Dutra, precisa de homens assim. Eu não estou dizendo que não tem. Eu só estou ratificando biblicamente que precisamos. Se temos, precisamos mais e mais ainda. E os nossos filhos, os nossos jovens, devem ver em nós homens, e assim ter o espelho e ver: eu quero ser um homem à semelhança de Cristo, eu quero ser um homem à semelhança do meu Pai, e eu quero ser homem bíblico. Quero casar e constituir a minha família, ter filhos, e a minha família será reinada pelo poder da majestade de Cristo. Por isso, meus amados, que nós necessitamos de homens bíblicos, piedosos e amantes da palavra. Permitam-me fazer algumas perguntas práticas. Marido, você realmente ama e cuida da sua esposa e família como Cristo amou e continua a amar a sua igreja? Você realmente tem cuidado da sua esposa? Você tem cuidado dos seus filhos, da sua casa? Esposo, você ama Cristo, você ama a doutrina? A sua esposa pode testemunhar e dizer: meu marido é um homem de Deus. Ela pode testificar isto.
qual o nível de cristianismo que nós, homens, estamos a testificar para as nossas casas e famílias? Será que o testemunho da nossa casa, quando contempla Cristo em nós, ele glorifica a Deus ou envergonha o Evangelho? Meus amados, nós precisamos tocar nesses assuntos. Às vezes, aqui e acolá, parece que a espada ela penetra um pouco mais profundo, mas isso nos leva a refletir, nos leva a reavaliar. E precisamos sim voltar aos princípios bíblicos e continuar no exercício de uma masculinidade bíblica como pastores da família, pastores da nossa família. Nossas mulheres, nossos filhos agradecerão quando contemplam em nós Cristo Jesus, a doutrina. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 4 e 5, está escrito assim: ao homem que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Às vezes, a gente tem uma prática de colocar esse texto só debaixo ou colocar em cima dos ombros do pastor. É verdade? É verdade. Mas também você é pastor da sua casa e família, então esse texto também serve para a gente. Serve para cada um. Então, quando Deus separa homens para a liderança na igreja, a questão do caráter, a questão da moral, a questão da ética, dos princípios, devem marcar presença a fim de que a igreja seja liderada por homens de fato e de verdade bíblicos. Homens que não negociarão o governo, homens que não negociarão os princípios, homens que não negociarão a ética. E assim, meus amados, a igreja, ela caminhará bem, a sociedade caminhará bem e as famílias caminharão melhor ainda. Por quê? Porque o homem, ele, para ser homem, ele precisa exercer autoridade sobre a sua casa. A sua mulher está debaixo do seu comando, seus filhos também, sua casa. A liderança, ela é uma liderança masculina. Na igreja, da mesma forma. Por isso que Paulo fala à igreja e aos obreiros para selecionarem homens que não negociam o princípio da autoridade, até para poder abrir a Bíblia e pregar com autoridade. E isso, meus amados, nós precisamos então governar bem a nossa própria casa, criando os nossos filhos, tendo a nossa esposa debaixo da nossa autoridade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 11 a 13, eu vou ler esse texto para a gente perceber como no período de Paulo e nos dias de hoje, a gente percebe o quanto um homem deve amar a sua família, amar a Cristo, amar a igreja, amar a palavra, amar seus filhos, exercendo a autoridade, cuidando da sua casa e família. Olha só o que o apóstolo Paulo escrevendo ao jovem obreiro Timóteo e à igreja. Ele diz assim, 1 Timóteo 2, versos 11 a 13. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Esse texto, junto com o primeiro que nós lemos, dentro de todo um arcabouço bíblico, demonstra que
o governo e a autoridade na família, na igreja, na sociedade, é uma autoridade instituída por Deus, e Ele destaca o papel do homem como uma base para sustentar a sociedade, a família e a igreja, e a mulher como a adjuntora, e os filhos como fruto dessa unidade, para que assim essa família, esta igreja e esta sociedade viva glorificando a Deus, e assim exerçamos o cuidado para com as nossas famílias, nossas esposas, nossos filhos. Essas referências, meus amados, demonstram claramente o fundamento bíblico para a ordem familiar, eclesiástica e social. Portanto, o homem de Deus que ama e cuida da sua esposa e família andará em harmonia com os mandamentos da palavra de Deus. Nossa sociedade, em geral, precisa rever esses conceitos a fim de usufruir das bênçãos do Criador. Por isso, sejamos homens bíblicos, corajosos, piedosos. Os pastores de família, eles precisam exercer essa autoridade, e eles precisam exercer esse cuidado, e esse cuidado, meus amados, ele é inegociável como uma prova de amor a Deus, uma prova de amor à família, uma prova de amor aos filhos, uma prova de amor à igreja e à sociedade. O homem bíblico, ele deve pastorear sua esposa e família. Uma demonstração clara de amor por parte de um esposo piedoso é o cuidado com a sua casa. Ele é o cabeça federal, ele é o líder da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Um verdadeiro homem de família, ele teme a Deus. Por isso é fundamental a gente entender a importância desse cuidado. É um ato de amor, é uma prova de fidelidade a Deus, é uma prova de amor e de obediência e de temor às Sagradas Escrituras. Charles Hodge, um dos grandes eruditos do século passado, ele disse o seguinte: o chefe de família deveria ser capaz de ler as Escrituras, assim como liderar em oração todas as pessoas sujeitas à supervisão ou cuidado da igreja deveriam manter em seus lares essa adoração a Deus. A responsabilidade de um homem para com seus filhos, assim como para com Deus, o compromete a fazer da sua casa uma Betel. Se não for uma Betel, será um lugar de habitação dos espíritos malignos. Quando nós, homens, falhamos no cuidado e no pastoreio das nossas famílias, o reino das trevas agradece. As filosofias do mundo, elas penetrarão. A igreja sofrerá os danos, e a sociedade também. É importante que as famílias tenham o exercício do pastoreio do chefe do lar. Agora, meus amados, nos dias de hoje, no corre-corre, a gente não tem tempo para estudar, não tem tempo para dedicar aos filhos, à esposa. O trabalho, muitas vezes, suga da gente esse tempo, e às vezes a gente está tão envolvido no trabalho, no dia a dia desse trabalho, que a gente acaba por se tornar um refém do trabalho. E muitas vezes o pastoreio com as nossas famílias, cuidado com a nossa família, perde. O estudo no lar, a oração, o culto, os louvores,
o lazer, um momento até para a gente assistir um filme com os nossos filhos, juntar a mesa para um café da manhã, para o almoço. As mídias nos dias de hoje separam as famílias, cada um no seu devido lugar, ou no lugar indevido, e a gente não consegue juntar. Parece que a gente está junto dentro de casa, mas estamos separados. Não tem mais aquela comunhão, não tem mais aquele divertimento familiar, as coisas mais simples se perderam, e a gente está em casa, mas parece que não está. Não temos tempo para, de repente, meus amados, passear com os nossos filhos, colocá-los no colo, conversar, e eles acabam perdendo esse contato com o pai, com a mãe, e o dia a dia gira em torno mais de afazeres extrafamiliares. As esposas trabalham, os maridos trabalham, então os filhos ficam mais desamparados. Às vezes nós precisamos do apoio dos familiares, e aí os filhos ficam aos cuidados dos pais, ou dos nossos pais, dos seus avós, tios, primos. É a dinâmica da sociedade odierna. Às vezes nós não temos parentes, então nós temos que fazer uso, e aí usamos creches, usamos pessoas que vão cuidar dos nossos filhos. Ou então hoje, com a dinâmica da escola, nós colocamos no ensino integral. Então o filho começa de manhã, de tarde, noite, e a gente está no trabalho, manhã, tarde, noite, chega, pega o filho, e quando você vê, já está dentro do carro dormindo. Aí quando deu de manhã, já vai para a rotina. Como um homem desse pode exercer o pastoreio no lar? Me diga aí como. Não existe a mínima possibilidade. Mas pastor, eu não tenho outra forma, eu preciso do sustento. Eu sei, meu amado, eu sei, mas é tempo da gente parar, refletir e buscar em Deus soluções, e orar para que Deus nos dê oportunidade de uma forma de trabalho que nos permita estar mais próximo dos nossos filhos, para exercermos o pastoreio, o cuidado. De repente, se você tem condições por si só de sustentar o seu lar, e Deus lhe permitiu uma condição financeira que sustenta a sua casa, seus filhos e sua esposa, e de repente sua esposa trabalha, e você poderia conversar com ele e perceber: minha filha, eu creio que para a gente ficar mais com os nossos filhos, você poderia abrir mão desse trabalho, porque Deus providenciou recurso suficiente, e aí você cuida da família enquanto eu estou, e aí vamos orar para que Deus nos dê uma dinâmica, de repente, de uma possibilidade de trabalho que nos permita estar mais próximo dos filhos. Lembremos, os filhos não pertencem a nós, são herança do Senhor, então nós devemos cuidar deles para entregá-los ao Senhor. Será que a dinâmica de hoje nos permite exercer o ministério pastoral dentro da nossa casa e atender às demandas do reino, das exigências do reino, para com o papel do homem como sacerdote do seu lar? É difícil, meus irmãos. Parece às vezes até uma utopia nos dias de hoje. Por isso que o tema é tão confrontador. A gente fica às vezes parando, refletindo, analisando. Como é que nós podemos mudar? Como a minha vida pode ser transformada pelo poder deste evangelho? Muitos homens não se importam mais com esses princípios e valores. Mas por quê, pastor? Porque entendem que sua função principal não é servir a Deus e nem muito menos servir a sua família como sacerdote do lar, a quem um dia prestará contas a Deus. E assim, entendem sua função do lar apenas como um provedor, dando recursos financeiros e dando tudo.
tudo que o dinheiro pode comprar de bem-estar para a família. Então muitos homens resumem a vida familiar nisto, e ainda conseguem viver e adorar a Deus como se nada tivesse acontecido. Meus irmãos, eu não sei como homens conseguem viver a vida comum do lar assim. É contraditório, porque se isto acontecer, há a quebra do primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti, segundo o mandamento, imagem de escultura. Portanto, se isto acontecer, o Deus deste homem não é o Deus bíblico, é Mamon, ou ele mesmo. Por isso que homens bíblicos, diz o salmista, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, porque do suor do seu rosto ele comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira à roda de sua mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Chefes de família aqui presentes, recebam esta palavra e esta exortação do reino, do nosso Rei, de Cristo, como um alimento substancial para as nossas almas. Foquemos nossos olhos em Cristo. Ele ama a sua igreja, então amemos nossas esposas, amemos nossas famílias, então exerçamos autoridade sobre as nossas famílias, cuidemos das nossas famílias, sejamos homens bíblicos, pastores de família. Que Deus assim nos abençoe grandemente. 1 de Pedro, já foi até lido, o verso 7 do capítulo 3 nos diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Um homem de Deus que ama a sua esposa, ele cuida da sua casa e família, e ele vive a vida comum do lar. Aqui, vida comum do lar é um homem que exerce suas funções bíblicas de sacerdote. Ele entende que é o guardião da família, ele cuida da esposa, cuida dos filhos, e o principal cuidado é justamente fazer com que aquele lar seja um pastoreio de Cristo. Esse lar tem que estar impactado pelo Evangelho, ele tem que ter o perfume de Cristo. Será que nós, maridos, temos liderado nossas esposas e filhos como pastores da família? Pergunto a vocês, homens, você faz estudos com sua família? Você realiza cultos familiares? Você discipula sua casa? Você conduz sua família em oração? Você ensina, por exemplo, os 10 mandamentos, o Evangelho, a palavra de Deus aos seus filhos, à sua esposa? Isso é cuidado, é uma forma da gente cuidar das nossas famílias, das nossas casas, da igreja do Senhor. Pastor Ronaldo, amados pastores, irmãos, homens, mulheres, famílias presentes, parece que quando a gente olha esses princípios, eles ficaram mais perdidos no tempo.
alguns homens aqui que têm idade de serem meus pais, né? Idade até avô, que vivenciaram outros tempos do Evangelho, outros tempos de uma cultura mais presencial, de homens bíblicos, homens mais ousados, homens mais, digamos assim, mais brutos, no sentido bíblico de ser, homens que tinham coragem de desbravar terras, sertões, homens que entraram em lugares que outrora não eram habitáveis e desbravaram, homens que têm mãos calejadas. Se eu olhar minha mão aqui, olhando minha mão, passando aqui a minha mão na outra, eu fico até constrangido. Então, homens, que deixaram um legado. A sociedade de 50 anos atrás, em muitos aspectos, era bem diferente dos dias de hoje. Hoje, a gente olha a igreja no contexto atual, e a igreja no mundo inteiro tem sido influenciada por filosofias mundanas. E aí, a inversão do papel, o homem já não está mais no exercício do comando e da autoridade, ele não é aquele homem que demonstra amor cuidando com o exercício da autoridade dentro de casa, a sua esposa, amando-a e os seus filhos também. E a gente observa que os papéis foram invertidos, então a sociedade é outra. Mas isso não significa que a gente tem que andar como a sociedade odierna quer comandar. Então nós somos guardiões do Evangelho das nossas famílias, e a igreja tem que estar bloqueada para essas vãs filosofias. Então nosso papel como pastores da família, como discípulos do Mestre, é justamente pegar a Bíblia, abrir a sã doutrina e ensinar os homens, resgatando estes princípios bíblicos, para que a igreja seja transformada pelo poder do Evangelho. Famílias sejam mais sadias, filhos vejam novamente o referencial do pai. Eu não estou dizendo que aqui não está acontecendo, eu só estou ratificando os princípios bíblicos. Mas a gente sabe que o cenário geral, meus amados, não está fácil. Então, eu oro, suplico e convoco cada um dos homens presentes para juntos darmos as mãos, resgatarmos esses valores, mostrarmos à sociedade o grande chefe desta igreja, o grande dono desta igreja, o rei desta igreja, Cristo. Os desafios são grandes, meus amados, mas eles estão aí para serem encarados, vivenciados. E eu creio que, debaixo da autoridade do Mestre, na dependência do Espírito Santo, liderado por homens bíblicos, a gente sim pode fazer com que nossas famílias e muitas famílias sejam impactadas e essa sociedade veja o poder do Evangelho triunfante, mas triunfante de forma bíblica. Meus amados, cuidar da esposa e família é um ato de amor bíblico. O verso 25 nos diz: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cuidar dos filhos, ensinando-os no caminho do Senhor, é um ato de amor. Cristo é o mestre por excelência. Nossos filhos, eu já falei, vou ratificar novamente, eles são herança do Senhor. Portanto, como pastores da família, nós devemos ensiná-los e prepará-los para o próprio Senhor deles, Deus. A sociedade odierna, humanista,
antibíblica, ela ensina e inculca na sociedade de que os nossos filhos são nossos e de que nós somos donos deles e de que eles devem fazer o que a gente deseja. Mas biblicamente não é assim. Biblicamente os filhos são herança do Senhor e nós somos apenas mordomos de Deus na criação dos filhos. Se Deus é o dono dos filhos, é Ele que estabelece a forma que eles devem ser educados, e não o Estado, a sociedade e nem os pais. Então quem é, pastor? É Deus, a palavra e os princípios bíblicos. Aí o negócio pega, meus irmãos, porque nos dias de hoje isso é difícil demais. Mas se nós amamos a Deus, se nós amamos a Cristo, se nós estamos debaixo da instrumentalidade, do poder e da graça de Deus, do Espírito Santo do Senhor, se nós realmente somos homens bíblicos, se amamos a palavra, se desejamos e amamos nossas famílias, realmente nós devemos ensinar os nossos filhos como filhos dados por Deus e devolvidos a Ele. Como? Ensinando, educando. E aí, meus amados, o mundo será revolucionário. Revolucionário não, bíblico. Porque não há uma revolução, há apenas uma ordem sendo ensinada pelo próprio mestre. A revolução é a contracultura bíblica do ensino por parte do mundo, por parte de uma visão mais estatal, antibíblica, que domina o pensamento da sociedade odierna. E infelizmente a igreja e muitos de nós da geração pegando o bonde andando, somos apenas parte disto. Mas, como homens bíblicos, amantes da palavra, devemos exercer esse papel, ensinando os nossos filhos. Deixe-me lembrar de um texto que ele é muito valoroso nesse momento. Eu vou pedir para os irmãos abrirem aí comigo. Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 7. Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 7. Diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu, observemos bem, as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Devemos, como homens de Deus, preparar nossos filhos para o Senhor e para a glória do seu nome. Honremos ao Senhor. Eu sei, meus amados, que isso não é fácil. E eu sei que não é fácil mesmo. É um desafio grande, porque tudo não coopera para que a gente faça isto. Mas é possível. É possível. Quando a gente observa isso, a gente olha para a gente e diz: pastor, eu não tenho condições de ser um homem e pastorear minha família, porque é muito difícil, eu não tenho conhecimento, eu não tenho estudo.
Mas lembremos, meus irmãos, eu sei que uns podem ter conhecimento mais do que os outros, mas o Deus que estabeleceu o princípio, Ele estabeleceu os meios e dá condições para que a gente alcance o objetivo. Pode ser que a gente não faça numa excelência que outros fazem, mas isso não significa que você não esteja fazendo. E outra, a igreja é uma sociedade de homens que pactualmente, debaixo da autoridade de Deus e da palavra, ajuda mutuamente um ao outro, permitam-me a redundância. E assim, um auxilia o outro. E esse papel da masculinidade bíblica, que tem junto o papel da mulher, isso é muito valoroso, meus irmãos, porque é um casal unido, firme e forte no princípio da obediência do mandamento, no cuidado do ensino dos filhos e o ensino domiciliar em casa. Mas, pastor, o senhor está dizendo que não pode ir numa escola? Nada disso, pode sim, mas oxalá queira Deus que as escolas sejam de fato, de verdade, cristãs, as faculdades sejam cristãs, e a sociedade seja impactada por este ensino, em que os homens bíblicos, dentro do lar, dentro da igreja e dentro da sociedade, ocupem os espaços com uma mente bíblica, para que a sociedade seja impactada por homens bíblicos. Então, de onde devem sair os juízes da igreja, dos filhos dos santos? De onde devem sair os prefeitos? De dentro da igreja, dos filhos dos santos. De onde devem sair os pedreiros, os jornaleiros, enfim, meus amados, os agricultores, os mestres, de dentro da igreja. Porque nós ensinamos biblicamente, e como uma família de Deus, uma semente santa, nós vamos dar à sociedade homens e mulheres santas. E as mulheres santas serão mulheres do lar, mulheres de família. E assim, um homem de família, como uma mulher de família, criando filhos de família, debaixo do poder da família de Deus. Como diz Paulo aos Efésios, nós somos a família de Deus. Esta família, ela vai impactar uma sociedade. Ela vai impactar onde quer que seja, onde quer que esteja. Começa família por família, homem por homem. Cada homem despertado, cada homem assumindo o seu papel, cada homem assumindo a sua casa, recebendo de Deus a responsabilidade, sentindo a responsabilidade no ombro, pesando, temendo a Deus, sabendo que os filhos devem ser preparados para o Senhor, a esposa cuidada e amada como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Então você precisa santificar o seu lar, pelo poder da palavra. Você tem que preparar os seus filhos para a ordem estabelecida na igreja, para os sacramentos, para o momento da ceia, para o momento do batismo. Então, você prepara a sua família debaixo do instrumento do poder do Evangelho. Então, Cristo reina, nós somos salvos. Isso é uma obra interna, mas Paulo fala que Cristo ama a igreja. Então, há o lavar regenerador da palavra, então ali está o próprio sacramento. Então, há o fruto externo do cuidado, do pastoreio de Cristo por sua igreja, que se externaliza na hora da ceia, na hora do batismo. E os pais devem preparar os seus filhos, a igreja preparar os nossos filhos também. Mas como? O pai exercendo o sacerdócio, abrindo a Bíblia, comprando livros, literatura, lendo, aprendendo, chamando os filhos, debatendo o assunto, trabalhando temas. Mas pastor, eu não vou ter tempo. Pede tempo a Deus, meus irmãos. Aprendamos a remir o tempo, porque os dias são maus. Qual é a ordem de prioridade da tua família? Ou seja, a sua, é a sua família, Deus, então a família estará no âmago da tua vida e do teu pensamento. Você vai canalizar forças para isto.
Será que estamos cuidando espiritualmente da nossa esposa, dos nossos filhos? Estamos verdadeiramente discipulando nossa casa à luz da palavra de Deus? Precisamos refletir como homens de Deus nossas vidas e conduta à luz da Bíblia. Sejamos honestos, meus amados. Temos sido homens de Deus de verdade? Será que nós estamos exercendo a masculinidade bíblica como devemos? Ou precisamos melhorar? Por isso é bom a gente refletir, pedir perdão a Deus, buscar forças no Senhor, ajuda um ao outro, conversar honestamente com as nossas esposas, olhar com uma outra perspectiva, ou a perspectiva bíblica para os nossos filhos, contemplar a realidade da nossa igreja e ali pedir a graça do Senhor e partirmos para uma missão bíblica dada por Deus, que é amar nossas esposas, cuidar das nossas esposas e família, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, e como Cristo cuida da igreja, exerce autoridade sobre a igreja. E para finalizarmos, meus amados, Êxodo capítulo 20, versos 3 a 6, nos diz assim: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me amam. Ou que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Lembremos, homens de Deus, sejamos fiéis ao Senhor e à sua palavra, e assim exerçamos nossa masculinidade e vivamos uma vida bíblica com as nossas famílias. Criemos os nossos filhos no poder do Evangelho. Às vezes, você pode não ser e nem ter uma condição favorável financeiramente, mas lembre, a maior riqueza de um homem não consiste nos bens que possui, e sim no Deus a quem ele serve. Invista espiritualmente na sua casa, nos seus filhos. Você pode até morrer sem deixar até uma casa própria para a sua mulher e para os seus filhos, mas não se esqueça das promessas de Deus. Deus pode fazer prosperar a sua família até 1000 gerações, com base no pacto e na fidelidade de Deus ao seu próprio nome. E se nós formos fiéis a Deus, Ele pode sim, com a sua graça, nos abençoar e abençoar os nossos filhos de geração em geração. Fecho com um exemplo de um dos maiores pastores dos Estados Unidos, se não me falha a memória, do século XVIII, Jonathan Edwards. Ele foi o grande pastor de uma cidade pequena em Massachusetts, se não me falha a memória, Northampton. E ele pregou ali fervorosamente e biblicamente, e Deus derramou muita graça naquele lugar.
E quando você traça a árvore genealógica de Jonathan Edwards, você vai perceber que até hoje os filhos dos filhos dos filhos dos filhos dos filhos dele estão nos principais campos, áreas e funções nos Estados Unidos, inclusive nos maiores cargos públicos daquele lugar. E eles vêm da linhagem de Jonathan Edwards. Aquele homem não foi um homem rico, mas foi rico da palavra do Senhor. Qual é o grande legado que você vai deixar? Meus amados, um homem de Deus busca deixar a centralidade do Evangelho de Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo na sua casa e na sua família. Que Deus nos abençoe e que os princípios aqui expostos possam fazer guarida em cada coração e prospere para o bem-estar da sua família e do reino de Cristo em nossas vidas. Muito obrigado. Amém.